Lição 10 da EBD: A conquista sobre o mal. Objetivo da lição: que o aluno se torne capaz de identificar nas Escrituras e compartilhar com outros que somente em Jesus podemos obter satisfação verdadeira. Embora a palavra morte esteja proximamente associada a término, destruição ou ruína, há um convite a todos nós para que olhemos a crucificação de outro ângulo: vitória ou conquista. As dimensões da vitória de Cristo. 1. A predição da conquista. Às vezes esquecemos que o chamado primeiro evangelho é, na verdade, uma sentença passada à serpente. Gênesis 13:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. 2. O início da conquista no ministério de Jesus. Há vários fatos que comprovam o desígnio de Satanás em se livrar de Jesus, porque sabia que ali estava seu futuro conquistador. A. A matança dos meninos por ordem de Herodes. B. A tentação no deserto. C. Alguns homens que, após a multiplicação dos pães, queriam fazer de Jesus um rei sem a cruz. João 6:15. D. A repreensão ao apóstolo Pedro: para trás de mim, Satanás. E. A traição de Judas, em quem Satanás havia, de fato, entrado. Todavia, mesmo antes da crucificação, há evidências da vitória de Jesus sobre o mal. A expulsão de demônios, a cura de enfermidades e a própria natureza submetendo-se a ele, são alguns exemplos, além do relato dos discípulos que voltam da missão e a declaração do Senhor: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10:17-20. 3. A realização da conquista. Em 3 ocasiões, Jesus se referiu ao diabo como o príncipe deste mundo, acrescentando que ele estava prestes a vir no sentido de lançar sua última ofensiva, mas que seria expulso e julgado. Os intérpretes do Novo Testamento têm visto nessas palavras de Jesus uma referência antecipada à vitória que Jesus aplicaria sobre os poderes das trevas por ocasião da sua crucificação. O texto de Colossenses 2:13-15 demonstra isso ao relatar 2 fatos que ocorriam enquanto o Cordeiro de Deus era moído e traspassado. A. O perdão dos nossos pecados. O perdão veio mediante o cancelamento das dívidas. B. O triunfo sobre os poderes das trevas. De que maneira a cruz de Cristo é um triunfo sobre os poderes das trevas? Paulo usa 3 verbos para retratar a derrota do mal: despojar, expor e triunfar. Satanás adquire poder sobre o homem, condenando-o a viver distante de Deus, por meio do pecado trazido ao mundo pela serpente. Cristo, ao cancelar e remover o pecado, desarmou, desacreditou e derrotou os poderes das trevas. Ele também venceu o mal mediante a resistência total às suas tentações. Segundo Stott, se Jesus tivesse desobedecido, desviando-se um pouquinho que fosse do caminho da vontade de Deus, o diabo teria ganho um ponto e frustrado o plano da salvação. 4. A ressurreição foi a confirmação, o anúncio da conquista. A cruz foi a vitória conquistada e a ressurreição a vitória endossada. Aquele que começou seu ministério anunciando a vida, não poderia terminá-lo tragado pela morte. E os poderes das trevas, que haviam sido privados de suas armas e domínio na cruz, agora, como consequência de derrota, foram colocados sob os pés de Cristo e sujeitos a ele. 5. A extensão da conquista. A conversão é descrita na Bíblia não apenas como processo de levar os homens do pecado para Cristo, mas também de convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, dos ídolos de modo a servir ao Deus vivo e verdadeiro, do domínio das trevas, para o reino do seu Filho amado. Isto significa que, à medida que pessoas vão se convertendo, as trevas se vão dissipando e a luz vai brilhando. O poder de Deus chega, e o mal perde o controle ou o domínio da vida escravizada. 6. A consumação da conquista. Na verdade, a conquista sobre o mal é um processo. Começou na cruz e caminhará até a consumação do século. Quando Cristo morreu, a cabeça da serpente foi esmagada, e o diabo tem os seus dias contados.
A partir daí, Deus está aguardando o Senhor colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quando isso acontecer, todo joelho se dobrará em sua presença e toda língua confessará que Ele é Senhor. O diabo será jogado no lago de fogo, onde a morte e o inferno o seguirão. Então, quando todo o domínio, autoridade e poder do mal tiver sido destruído, o Filho entregará o reino ao Pai, e ele será tudo em todos. Desfrutando da vitória de Cristo. Nós precisamos, como crentes, aprender quem somos em Cristo Jesus. Olhando para alguns textos do Novo Testamento, aprendemos que temos o direito de desfrutar de algumas coisas que Cristo conquistou pelo reino do Pai para nós, os céus co-herdeiros. Porém, existe o dilema cristão teológico do já e do ainda não. O reino de Deus já foi instaurado. Cristo já morreu por nossos pecados, ele já triunfou sobre principados e potestades na cruz. Mas a era antiga não passou completamente. Já somos filhos de Deus, e não mais escravos. Mas ainda não entramos na liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que Jesus veio destruir as obras do diabo. Vejamos quais são elas. 1. A cruz de Cristo aboliu a tirania da lei. Paulo diz que a lei é santa, justa e boa. Porém, ela condena a desobediência, levando-nos assim à sua maldição, ou juízo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição por nós. É nesse sentido que Cristo é o fim da lei e já não estamos sob ela. Contudo, isso não quer dizer que de agora em diante já não existem absolutos morais a não ser amor ou que já não temos obrigação de obedecer à lei de Deus. O que acontece é que a lei não nos escraviza por meio da sua condenação ou maldição, porque não estamos debaixo dela. Estamos em Cristo e já nenhuma condenação há para estes. Atente para esta frase. Devo observar a lei não para ser salvo, mas porque já sou salvo. 2. A cruz de Cristo desfez a tirania da carne. A carne é a nossa natureza caída, herdada de Adão, a qual se abre para o pecado. Algumas das obras da carne são bem conhecidas de todos nós. Imoralidade sexual, bebedice, idolatria, feitiçarias, ódio, ciúme, ira, inimizades, entre outras. Quem vive na prática dessas e outras coisas semelhantes a elas, diz a Escritura, não herdará o reino de Deus. É escravo do pecado. Nossa liberdade só é possível por intermédio de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. 3. A cruz de Cristo anulou a tirania do mundo. Se a carne é um ponto de apoio que o diabo tem dentro de nós, o mundo é o meio pelo qual ele exerce pressão de fora sobre nós. Esse mundo é a sociedade humana sem Deus, que, por isso, abre suas portas para toda influência maligna. O mundo jaz, quer dizer, está deitado, reclinado, no maligno. As três coisas que caracterizam um mundo são: a concupiscência, desejo de coisas proibidas, da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus, porém, replicou: eu venci o mundo. Ele venceu rejeitando, por completo, os valores distorcidos e fixando os olhos somente na vontade do Pai. Nós, por meio de Cristo, também podemos vencer o mundo. Nada tem mais poder que a cruz de Cristo para nos afastar do mundanismo. 4. A cruz de Cristo destruiu a tirania da morte. Essa verdade está muito clara em Hebreus 2, 14 e 15. Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O medo da morte é próprio do ser humano. É necessário lembrarmos que a morte é o salário do pecado, ou seja, é um castigo, e ninguém gosta de castigo. E depois da morte, virá o juízo. Jesus nos deu livramento ao proclamar: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? João 11, 25 e 26. Conclusão:
O mal entrou no mundo pelo pecado, porque o homem abriu-lhe a porta, para ele poder sair. Cristo teve de derramar seu precioso sangue na cruz, porque sem derramamento de sangue, não há remissão. No Apocalipse, a derrota de Satanás vem por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que homens deram, homens que, mesmo em frente à morte, não amaram a própria vida. Sendo assim, a vitória sobre o mal tem dois lados para a humanidade: crer no sangue do Cordeiro e confessar com a própria língua o senhorio de Jesus. Daí o livro de Provérbios nos ensinar que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. O mal já foi conquistado, mas o homem precisa crer naquele que o conquistou.